Bom dia para todos os alunos do sexto ano A. Vamos dar continuidade às nossas aulas, hoje com o tema das corridas, dando prosseguimento ao nosso tema geral, né, da unidade, que é o atletismo, tá? Então, gente, como nós vimos nas aulas anteriores, a gente viu que o atletismo ele é uma modalidade bastante antiga, né, que surgiu lá na Grécia, lá no Monte Olimpo, né, na cidade de Olímpia. E o evento que marcou esse surgimento foram os Jogos Olímpicos, né? Eles, na verdade, consolidaram essa modalidade, a modalidade do atletismo, e especialmente com as corridas. E a gente vai ver aqui que o atletismo, ele é uma modalidade esportiva, mas ele é um pouco diferente das demais. Por exemplo, quando a gente pega uma modalidade como handball, por exemplo, handball ou futebol, é uma modalidade que, se você quiser competir, você só vai competir de uma forma. Ou seja, você vai jogar o futebol ou vai jogar o handball. A diferença que vai ter são apenas de categorias, né? De categorias separadas por idade. Ou gênero e idade, né? Masculino e feminino, ou sub-15, sub-17, sub-21, ok? Adulto. Já no atletismo, não. A gente tem uma subdivisão de provas dentro do atletismo. É como se fossem modalidades dentro da modalidade. E como é essa subdivisão? A gente tem dentro do atletismo, primeiro, corridas, que são provas nas quais você tem que correr. Nós temos os saltos, já está dizendo, né, que você vai ter que saltar. Aí tem diversos tipos de salto. Uma prova dentro do atletismo que é o arremesso e os lançamentos, ok? Lembra que quando a gente foi falar da história do atletismo, a gente viu, eu perguntei para vocês, gente, quais são os movimentos que deram origem, né, ao atletismo? Aí muitos responderam para mim, não sei. Tava lá na atividade. Como é que vocês não têm vergonha, gente? Eu falei na aula e vocês pegam e me dão uma resposta dessa. Não sei. Não, era isso aqui, ó. Era a corrida, o salto, o arremesso, o lançamento, a marcha, né? Que é você andar. Então, até não coloquei a marcha aqui, porque a marcha ela não é tão popular, tá? Acho que até nos meninos do 8º e 9º ano a gente falou sobre a marcha atlética. Não, foi com vocês, né? Os alunos do 6º mês, na nossa aula anterior. A gente viu que a marcha também, ela faz parte da subdivisão do atletismo, né? Que está baseada no caminhar, no andar. Então, não esqueçam mais, as subdivisões dentro do atletismo são essas. São provas de corridas, de saltos, de arremessos, de lançamentos e da marcha, que eu vou colocar aqui para, né, a bichinha não ficar desprezada. Ok? Gente, o nosso tema de hoje, nós coloquei isso aqui para dar uma geral para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Nós estamos falando de um esporte, que o nome dele é atletismo e que ele tem as suas subdivisões, e dentro das subdivisões tem provas, ok? Provas são o quê? São competições, né? Que os atletas vão competir, tá? As provas de corrida, elas podem ser classificadas em corridas de pista e corridas de rua. Por que elas são classificadas dessa forma? Porque muitas destas provas aqui, ó, pegando somente as corridas, elas vão acontecer dentro da pista de atletismo. A pista de atletismo, nas aulas seguintes, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Como é que ela está constituída. Já de antemão eu adianto, né, que a pista, ela tem um formato oval. O que é oval? É que se parece com um ovo, não é redonda e nem é quadrada. E essa pista, ela é constituída por raias. A raia é um espaço que delimita o local por onde o atleta deverá correr, tá? Algumas provas permitem que o atleta saia desta raia e passe para outra raia que ele queira correr. Geralmente o atleta procura a raia 1, porque a distância dela é menor, e na aula sobre a raia eu vou explicar isso bem direitinho, tá?
Mas quantas raias tem? Ela tem entre 6 e 8 raias, ok? E cada atleta deverá correr dentro da sua própria raia, a não ser que a prova que ele está competindo, como por exemplo as provas de meio fundo, né, 800 metros, 3.000 metros, elas permitem que o atleta saia, né? A prova de 3.000, ela inclusive ela exige que o atleta saia, porque o obstáculo ele está numa única pista, mas não se liguem muito nisso agora. Eu vou explicar direitinho quando a gente chegar lá, tá? Porque é muita informação para vocês não confundirem. Então, até aqui nós aprendemos que temos corridas e que estas corridas podem acontecer na pista. Posso competir na pista de atletismo, que é esta. Toda vez que eu falar pista, não estou me referindo à BR não, tá, gente? Não ao asfalto não. É a pista de atletismo que fica no estádio, ok? No estádio olímpico. Bom, ou essas corridas também podem ser de rua. De rua já está dizendo, porque as provas acontecem na rua. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui, né, qual é esta prova, que é a maratona. E outros tipos de corridas rústicas também que nós temos. Uma muito conhecida aqui no Brasil, que é a corrida de São Silvestre, né? Acontece lá em São Paulo. Bom, vamos para os tipos de corrida. A gente já viu, né, que elas estão classificadas em corridas de pista e corridas de rua. Agora vamos falar só das corridas de pista, tá? Dentro das corridas de pista, a gente tem mais uma classificação, que são corridas de velocidade. O que caracterizam as corridas de velocidade? Significa que todas as suas provas terão no máximo 400 metros, ok? Então, passou os 400 metros, já não é mais considerado corrida de velocidade. E quais são essas provas, professora? Essas provas até 400 metros, que eu ainda não estou entendendo. Eu quero participar do atletismo, mas eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Bom, vamos lá. Você vai participar, né? Digamos que eu faça uma competição na escola. Gente, nós vamos fazer uma competição de atletismo aqui na escola. E nós vamos ter corridas de velocidade e corridas de meio fundo. Pronto, digamos que sejam esses dois tipos de prova que eu escolhi para vocês participarem. Então, vocês vão decidir. Se vocês são aquela pessoa que corre muito rápido, né? Que passa de todo mundo, aí você vai para a corrida de velocidade. Por quê? Porque você vai ter que percorrer uma distância menor. Se essa distância é menor, então significa que você vai aguentar correr mais rápido, tá? Agora, se eu digo, gente, a distância são 800 metros, é quase 1 quilômetro. 1 quilômetro são quantos metros? 1.000. Então, digamos que eu faço uma prova de 800 metros. Quem vai nos 800? Aí já é aquela pessoa que não é a mais veloz, mas que aguenta correr mais tempo, ou seja, que tem mais resistência. Entenderam? Então, nas provas de velocidade, devem participar aquelas pessoas que correm bem rápido. Por quê? Porque as distâncias só são até 400 metros, ou seja, uma distância relativamente pequena, que dá para você correr no máximo de velocidade possível. Então, quais são essas provas? São as provas dos 100 metros, né, 100 metros rasos, 200 metros rasos e 400 metros rasos. Por que você fala rasos, professora? O que significa isso? Raso significa que não tem nenhum obstáculo na pista, ok? Não tem obstáculo, é por isso que chama raso. Não é porque é raso ou porque é fundo, não. Bom, entenderam aqui as corridas de velocidade, não é? Aquelas que têm a sua distância máxima, 400 metros. Quais são essas provas? 100 metros rasos, 200 metros rasos e 400 metros rasos. Corridas de meio fundo, é outro tipo de corrida. As corridas de meio fundo, elas abrangem as distâncias até 3.000 metros. Ou seja, começa onde termina essa, que a próxima prova depois dos 400 são os 800 metros, rasos também. Então, a partir de 800 até 3.000 metros, 800, 1.500 e 3.000 metros, nós vamos ter as corridas de meio fundo, ok? As corridas de fundo, as de fundo já são distâncias bem maiores, né? Você viu que a velocidade são distâncias pequenas, meio fundo são distâncias razoáveis, né? Até 3 quilômetros, e o fundo são distâncias que
começam em 5.000 metros e terminam em 42.000 metros, ok? Então, quais são estas provas? A prova dos 5.000, dos 10.000 e dos 42.195 metros, que é a conhecida maratona. Professora, a maratona acontece na pista ou na rua? Porque a senhora colocou nos dois. Aí, bom, ela acontece, na verdade, ela acontece nos dois, porque uma parte da maratona, geralmente seu começo e seu final, elas vão acontecer na pista, dentro do estádio. E todo o meio, né, ela vai acontecer na rua. Os atletas partem do estádio e vão para a rua. Aí quando for na última volta, eles voltam para o estádio, certo? É por isso que ela está classificada como de pista e de rua. Mas é uma prova de fundo, tá? É uma longa distância, é a maior, né? A maior é a maratona. Ainda nos tipos de corrida na pista, a gente tem os revezamentos, corridas de revezamento, que são atletas que revezam, né? A passagem de um bastão. Eles passam o bastão entre si e cada um corre uma distância. A gente tem o 4 por 100, né? Cada atleta vai correr 100 metros, são 4. E a gente tem o 4 por 400, onde são 4 atletas e cada um vai correr 400 metros, ok? Também temos as provas de barreiras, que também acontecem na pista, mas ao contrário das de velocidade, elas não têm, aliás, elas têm obstáculo na pista. Então aqui nós não podemos dizer 100 metros rasos com barreiras, isso não existe, né? Ou são 100 metros rasos ou são 100 metros com barreiras, tá? Então quais são as provas? 100 metros, 110 metros e 400 metros. Por que aqui tem 100 e 110, professora? Porque aqui é para mulheres e aqui é para homens. E 400 para mulheres e para homens. Os obstáculos, a corrida com obstáculos. Aqui é também uma prova que acontece dentro do estádio, tá? Prova de pista também. Só que é uma prova de fundo, né? Estão vendo lá, né? Só que ela também está classificada na corrida com obstáculos, ok? E nas provas de rua, nós temos as corridas de rua, né, que são as corridas cross country, como são conhecidas. Aí as corridas rústicas, como a São Silvestre também, corridas em montanhas, tudo isso é corrida cross country, tá? E a maratona, né, que a gente já falou, que acontece em parte na pista, dentro do estádio, e em parte na rua, na sua maior parte na rua. Apenas o seu início e o seu final acontecem dentro da pista que está dentro do estádio, ok? E a distância da maratona é apenas uma para homens e mulheres, que é de 42 quilômetros arredondados e 42.195 metros exatos, ok? Então agora eu vou deixar a atividade aqui embaixo, tá, gente? Vocês copiem a atividade, copiem as perguntas, porque tem gente fazendo só as respostas, não faça isso não, tá? Não seja relaxado. Copie as perguntas, letrinha bem bonitinha de caneta, tá? E responda de acordo com o vídeo. Sabe o que você faz? Antes de você assistir o vídeo, você copie logo as perguntas. Aí você vai e começa a rodar o vídeo. Aí, de acordo com o que eu for falando e respondendo, você vai fazendo as suas respostas, tá bom? Guarde aí até o dia que eu pedir. Não me mande, não precisa você me mandar hoje, tá bom? Me mande só quando eu pedir, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi isso. Um abraço e bons estudos e capricho na atividade, tá? Tchau!